Fala galera da Django Songs, tudo jóia pessoal? Pessoal, bem-vindo a mais um Resposta aos Inscritos aí. Hoje nós vamos conversar com a Carla Cristina, beleza Carla? Oi Ale, sou de Minas Gerais, me diga aí, a farinhada CC 2030 mais umas misturas de semente basta para meu tico-tico e tico-rê ter uma boa saúde? Tô pensando em oferecer ração extrusada da Alcon para Curió, essa é boa para eles? Obrigado, abraço. Olha Carla, a farinhada CC 2030 ela é muito boa, tá? Se o seu tico-tico tá pegando bem, e o seu foguinho também come bem essa farinhada, você pode manter nessa farinhada assim e com as sementes, tá? Se você quiser oferecer uma extrusada, sim, a extrusada costuma ter uma concentração de nutrientes em níveis adequados, tá? Ainda melhor às vezes do que as farinhadas. Porém, tá? Se tiver alguma dificuldade, se eles não pegarem bem essa extrusada, você pode manter essa alimentação sim. Se o seu pássaro está chegando, está enchendo o ovo, tá aprontando, tá cantando bem com essa alimentação utilizando a CC 2030, pode continuar com ela, que é uma ótima ração também. Beleza? Um grande abraço então. O Alan Marcos, beleza Alan? Boa noite amigo, estávamos vivendo a mesma experiência com o filhote de bem-te-vi há cerca de 48 horas. O que devemos dar para ele se alimentar e como devemos dar? Dentro de casa, como podemos improvisar um ninho? Já demos banana e água e ele fica dentro de uma caixa. Por favor, nos ajude, queremos muito devolvê-lo para a natureza. Alan, sinto muito em te dizer, amigo. Se você criar esse bem-te-vi, você não vai poder soltar ele na natureza à torta direito, tá? Existe uma grande fantasia aí do pessoalzinho, não estou falando de você, tá? Mas do pessoalzinho que é conservacionista sem conhecimento, que simplesmente você criou o pássaro, ele começou sozinho na gaiola, você vai lá, lembra da novela lá do Salvador da Pátria, né, que tinha o Juca Pirama, o pessoal que é mais da antiga, aí o cara tinha um sabiá, e no último episódio da novela ele vai lá e mostra aquela cena dele soltando o sabiá para a natureza, né? Isso é muito bonito, pessoal, mas na prática isso não acontece, tá? Passarinho, quando ele é criado na mão, quando você cria ele totalmente com uma criação manual, o pássaro perde a fase de aprendizado, tá? Onde ele aprende a obter o seu alimento com seus pais, ele voa junto com o pai, ele vê o pai procurando alimento, o pai leva ele nos locais onde se consegue água, tá? Nos locais onde ele vai conseguir fruta, vai conseguir inseto, ensina ele a caçar, então existe todo um aprendizado. Quando você faz, pega um passarinho, cria ele de adulto e você vai simplesmente soltar ele depois que estiver comendo sozinho, é a mesma coisa que você pegar um cachorro, tá? E fazer igual o pessoal faz às vezes, não quero mais o cachorro. Vai lá, leva lá nos quintos do Judas, solta o cachorro no meio do nada, o cachorro não sabe caçar, o cachorro não aprendeu a caçar, não sabe onde tomar água. O que vai acontecer com esse cachorro, pessoal? Na maioria das vezes o cachorro começa a ficar magrelo, tá? Começa a emagrecer, às vezes o cachorro fica com sede e não sabe onde procurar. Se não tiver ninguém que ajude o cachorro, se o cachorro às vezes não sabe voltar para casa, está num lugar deserto, o cachorro acaba morrendo, tá? Então acontece a mesma coisa com os pássaros. Quando a pessoa às vezes cria o passarinho, fica naquela ânsia, não vejo a hora, tem que soltar, tem que soltar, tem que fazer isso. Pessoal, isso daí é falta de conhecimento, tá? O passarinho não importa para ele se ele está solto, se ele está na gaiola, importa para ele estar vivo, comendo e se alimentando, tá? O pessoal tem uma falsa ideia aí, às vezes de conservacionismo. Às vezes você só está soltando um monte de passarinho, tá? Mesmo os órgãos aí soltam um monte de passarinho e um monte desses pássaros morrem, tá? Ninguém vai falar isso para vocês, mas a realidade é isso, tá? Que às vezes soltam esses pássaros não estão adaptados àquele local, tá? Vieram às vezes de um outro estado, de outro local, com outro tipo de alimentação, e às vezes o pássaro não se adapta às condições do local, até porque existe uma competição entre os indivíduos de uma região com outra, tá? Se esses pássaros vão entrar, por exemplo, você solta o pássaro, ele entra no território de outro, esses pássaros vão defender o território deles. E vai acontecer o que? Às vezes muitas mortes por disputa de território, tá? Por isso que às vezes o que acontece quando você desmata uma área, você desmata, por que numa outra área pequena você não vê uma grande concentração de pássaros? Porque não existe isso, tá? Quando um pássaro vai num território, onde esse território é muito pequeno para várias aves, essas aves acabam entrando em disputa
por território e fica o mais forte. O outro acaba sendo morto mesmo na disputa. Ou ele é mandado embora para um local que, por exemplo, não tenha recurso de sobrevivência para ele. Ele acaba morrendo devido a fatores secundários, tá? Então a realidade é essa, pessoal. Quando você pega um pássaro para salvar, a última coisa que tem que se preocupar é vou soltar, tá? Porque pode ser que esse pássaro não esteja preparado. E aí sim você vai ter que criar essa ave, tá? E tipo assim, acostumar com a ideia de que é um animal de estimação, não é mais um animal selvagem, tá bom? Então a alimentação que você vai dar para esse tipo BNTV vai ser uma papa de filhotes, tá? Para aves. Você pode oferecer a CCO, uma ótima para você estar alimentando esse BNTV. Forneça ele numa consistência, não na que fala na bula ali do alimento, tá? Mas você vai fazer um mingau grosso, tá? Vai deixar ele ficar meio grosso, logicamente úmido tudo, mas numa consistência de mingau de criança, como se fosse um mingau de aveia, tá? Um mingau aí de farinha láctea. E aí você vai fornecer para esse BNTV mais ou menos de 1 hora, tá? Forneça à vontade até onde ele estiver comendo, você fornece. Pode fornecer também minhocas, pequenas baratas, tá? Grilos, gafanhotinhos pequenos também, lembrando sempre de tirar a perna às vezes para você dar para o filhote, dependendo do tamanho desse gafanhoto. E larvas de tenebro também você pode fornecer à vontade, tá bom? Você fazendo isso daí, com certeza você vai salvar esse pássaro. E não precisa de fazer ninho, tá? Se você colocar uma caixinha com um pano, como ele já está empenado, ele dá conta tranquilamente aí de manter a sua temperatura corporal. Fechou? Desculpa a explanação, mas eu tenho que falar, tá? Que muita gente às vezes vem no canal, a pessoa fica tão preocupada em soltar o pássaro, mas não sabe na verdade o que está fazendo. Aí a pessoa fica 1 mês tratando o passarinho, solta o passarinho morre depois, tá? Então a gente precisa de ter conhecimento, tá? E não ir na onda do que é pregado, às vezes aí do que falar, que as pessoas pregam às vezes como é que fala? Uma fantasia, tá? Um conservacionismo fantasioso, tá? Fantasioso. Então não é a realidade e na verdade não está fazendo bem nenhum, está fazendo mal para os pássaros, beleza? Um grande abraço então. O survival, beleza, amigo? Vamos lá. Boa noite. O puleiro com lixa você recomenda ou é melhor cortar com cortador de unha? Survival, se está funcionando bem, se o puleiro de lixa seu tá bem colocado, tá pegando só a unha do passarinho e tá fazendo o papel dele, perfeitamente, tá? Pode manter o puleiro de lixa, que é melhor você não precisar de pegar o seu pássaro na mão, tá bom? Um grande abraço então. O Júnior Alves, beleza, amigo? Vamos lá. Fala, meu amigo, tem um tico-tico, mas é o primeiro que eu tenho. Ele entrou na muda de penas este mês. É normal? Observação. Quando eu adquiri, ele estava cantando. Sim, Júnior, tá? Quando você adquiriu, você mudou de casa. Às vezes esse pássaro seu, você mudou a alimentação que ele estava tendo, tá? E às vezes por estar sozinho na casa, ou você deixou de mexer com ele. Se ele não tinha feito muda, ele vai entrar em muda. Ou se às vezes ele tinha uma alimentação um pouco mais fraca e agora você colocou uma alimentação um pouco mais forte, tá? Esse choque metabólico que dá de uma administração de mais nutrientes para ele, às vezes induz o corpo do pássaro a entrar em muda de penas, tá? Acontece bastante isso, é normal e espera agora que, como está essa variação de tempo também, pode ser que ele mude de pena e aí ele volte ainda a cantar esse ano, tá? Devido ao período quente já ter chegado após a muda de pena dele, beleza? Um grande abraço então. O Jefferson Santos, beleza, Jefferson? Vamos lá. Ale, o que você acha sobre o Promater para reprodução? Me falaram que é bom, me tira essa dúvida. Aí, tamo junto, forte abraço, dedão esmagado, fica com Deus. Valeu, Jefferson. Jefferson, o Promater é muito bom, tá? Você pode usar ele, tá? Para o seu pássaro. Eu, na verdade, em casa não gostava de usar ele por causa do cheiro, tá? E por causa de ter que administrar de um jeito, às vezes de passar em alimento, essas coisas eu não sou muito chegado. Eu preferi usar o Avitrim Reprodução, tá? Não ganho nada para falar deles, tá? Mas é o que eu usei em casa e gostei bastante, tá? Eu acho que é um medicamento mais, até um pouco mais barato, mas eu gostei muito da eficiência dele, principalmente quando eu usei para trincar ferro, tá? Esquentou muito meus machos na época que eu competi em torneio. Então, pode usar sim, que o Promater é um ótimo alimento, assim como o Fertivita, entre outros. Mas a minha experiência aqui, eu utilizava o Avitrim Reprodução, beleza? Um grande abraço. O Carlos Roberto Gomes, beleza, amigo? Vamos lá. Não, tem um outro aqui, o Eduardo Play.
Não, tem um outro aí. Nossa, pessoal do céu. Muita pergunta. Espera aí só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Tá, é o Marcos Vinícius. Beleza, Marcos? Vamos lá. Ele colocou assim, meu trinca já está começando a cantar. Se eu colocar um canto de virada, pode dar ruim? Não, amigo, tá? Desde que não tenha um outro trinca-ferro cantando de cara dele, você pode colocar um canto de virada sim pro seu trinca-ferro. Provavelmente vai até estimular ele cantar, tá? O problema do trinca voltando a cantar às vezes é você colocar um trinca de cara com ele, porque o estímulo visual vai fazer ele forçar a voz, tá? Porque ele vai querer tocar o outro e vai querer brigar. Então se você só colocar o canto de virada, tá? Para ele não vai ter problema não. Você pode colocar, o máximo que pode acontecer às vezes ele ficar meio quieto, mas ele não tendo estímulo visual, tranquilamente, pode tocar tranquilo, beleza? Um grande abraço. Agora vamos lá agora para o Eduardo Play, beleza, Eduardo? Fala aí, Alexandre, beleza? Tudo tranquilo? Cara, eu tenho um azulão. Já tem uns 2 meses, pois ele só canta baixo, às vezes nem canta. O que você acha que deve fazer? Será que futuramente ele pode desenvolver? Olha, amigo, tá muito cedo, né? Você tá com o azulão só faz 2 meses. Esse ano a gente está com um clima bem ruim, tá? Não sei de que região você é, mas esse esquenta, esfria, isso está atrapalhando bastante os pássaros de chegarem. E aí você vai ter que primeiro prestar atenção na alimentação desse azulão seu, né? O que você está dando como alimentação para ele, se esse azulão tem uma estruzada boa, se tem umas sementes boas, se você está fornecendo legumes para eles, tá? Algumas verduras, para o azulão tem uma alimentação muito variada na natureza. Embora o pessoal ache que coma só semente, o azulão come muita coisa, pessoal. Então é muito importante prestar atenção na alimentação dele e começar a andar com esse pássaro, tá? Dar sol para ele, tá? E começar a andar com ele para ver se ele começa a abrir canto. À medida que ele for aprontando, ele vai abrindo canto. Se você tiver um voador, melhor ainda, solta ele no voador para ele fazer bastante exercício, tá? E se ele tiver alguma gordura, alguma coisa acumulada, ele perdendo isso, a taxa de aromatase, que é uma enzima que converte testosterona em hormônio feminino no seu pássaro, vai diminuir, tá? E aí vai estimular o seu pássaro a chegar mais rápido aí, tá bom? Um grande abraço então. Vamos lá. O Carlos Roberto Gomes agora, beleza, Carlos? Boa noite, Ale. Tem um trinca, de vez em quando ele fica deitado no puleiro. É normal? Amigo, não é normal o passarinho ficar deitado no puleiro, tá? Deitado no puleiro, ou seu passarinho às vezes está cansado, tá? Ou ele está com algum tipo de fraqueza, tá? Ou às vezes o passarinho está muito gordo, ou está com alguma patologia. A melhor coisa, se o seu pássaro não está gordo, faz um exame parasitológico nesse pássaro, tá? Pede um kit aí no laboratório. Eu faço no São Camilo, tá? Mas existem outros laboratórios, que eu acho mais simples para fazer, é o mais conhecido aí que tem. Você faz um exame parasitológico desse pássaro para ver se está tudo em ordem com essa ave sua, tá? Se não está com nenhum problema aí subclínico, que você não consegue ver, e às vezes a hora que aparece é tarde demais, tá bom? Então faça um exame para você checar esse pássaro aí se está tudo normal com ele. Um grande abraço. O Cleiton da Rosa perguntou assim, como aprontar o tico-tico mais rápido sem fêmea? Abraço, sou de Criciúma, Santa Catarina. Amigo, tico-tico na verdade a maioria não precisa de fêmea para aprontar. Então você faz aquele manejo que eu coloquei aqui, ó, mexida para esquentar tico-tico, tá? Tem alguns manejos que eu tenho colocado aí para vocês. Passarinho de frente, dando aquelas brigadinhas na gaiola, você deixa assim. Isso daí faz eles esquentarem rapidamente. Fechou? Um grande abraço. Vamos lá para o amigo agora, o Silfredo Feu, beleza, amigo? Você sabe dizer se o canário tipiu cruza com o canário belga? E se acasalar sai filhote? Amigo, a probabilidade do canário tipiu cruzar com o canário belga é grande, tá? Eu já cruzei o canário da terra com o canário belga. Mas vai depender do imprint, tá? Tanto da fêmea quanto do macho. A fêmea não pode ter um canário do reino às vezes perto, e o seu canário tipiu tem que cantar muito para que essa fêmea apronte com ele, tá? E o seu canário tipiu também tem que sofrer o imprint dessa fêmea para que ela, quando baixar, esse canário não estranhe e vá agalá-la, tá? Eu acredito que nasçam filhotes férteis sim, beleza? Mas não posso te dar certeza. Mas a canária do reino, se não me engano, na Europa, tem um concurso só de híbridos de canário
que estão catalogados, né, segundo eu tinha lido, mais de 700 espécies de canários que hibridam com o canário do reino, tá? Lembrando que alguns são feitos em inseminação artificial, até por causa dessa dificuldade de imprint, mas nascem filhotes férteis, beleza? Então acredito que sim, se ele cruzar com ela, ele deve nascer filhote sim, beleza? Um grande abraço então. Vamos lá, a última pergunta de hoje vai do Alexandre Ribeiro, beleza, Xará? Vamos lá. Você pode me ajudar? Que remédio eu dou quando eles estão no cio para fazer filhote? Porra! Ó, Alexandre, passarinho não entra no cio, tá? Passarinho só apronta. Geralmente quem entra em cio são mamíferos, tá? Então, vamos lá. Eu não dou nada, tá? De remédio. Que você pode dar se você quiser, tá? Porque se você der uma alimentação de qualidade, você não precisa suplementar com nada, tá? Principalmente aí para encher o ovo. Mas se você quiser, tem a Vitrin Reprodução, tem Promater, Fertivite, tá? Você pode estar fornecendo esse tipo de suplementação para o seu pássaro. Eu não sei que pássaro que você cria aí, tá? Que você não explicou aqui, mas basicamente são esses três suplementos que você fornece para ele em reprodução, tá? Lembrando que, como eu disse, se você der uma alimentação de qualidade, não precisa de fornecer nada disso, que o seu macho vai encher, tá? Normalmente as suas fêmeas, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal e deixe a sua pergunta que estaremos respondendo para vocês. Um grande abraço a todos, valeu!